Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu tenho uma palavra de Deus muito abençoada e esclarecedora para você desse devocional. Devocional, todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando. É uma forma de você buscar a Deus, nem que seja uma única vez por dia. Vamos entrar agora na palavra de Deus, mas quero pedir você, se gostar, curta e deixe o seu comentário, deixe um amém para a gente entender que você acompanhou a palavra e entende a palavra, recebeu a mensagem no seu coração. O tema de hoje é: para que serve a profecia na igreja? O que é profeta? De acordo com as passagens bíblicas, Antigo Testamento escrito em grego, em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, então muda-se o termo, né, de Navir, Naban e toda essa ideia sobre isso. Jesus Cristo disse em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João Batista. O que é que quer dizer lei e profeta durou até João Batista? Não existe mais profetas nos dias de hoje? E se não existe profeta nos dias de hoje? O que dizer dos profetas do Novo Testamento? O que dizer do dom de profecia? Dom de profecia não é bíblico? Não é o Espírito Santo que separa pessoas para profetizar? E o que é isso? Vamos entender aqui então. Quando Jesus Cristo disse que a lei e os profetas duraram até João Batista, entende-se que trata-se de um ofício de profeta. Então, até João Batista, existia-se o ofício, as pessoas vestiam como profeta, eles eram separados e escolhidos para ser profetas, recebiam, a profissão deles era ser profetas. Eles não trabalhavam ficavam por conta de receber a mensagem de Deus. A roupa que vestiam era a roupa de profeta. A roupa de João Batista, por exemplo, era a roupa de profeta. O tipo do cinto que ele usava, da roupa de couro, era a roupa de profeta usada naquele tempo. Todo mundo conhecia um profeta. Mas, de um tempo para cá, e é importante lembrar também que Deus dava ordens, instruções, e essas instruções eram escritas. Primeiro falava-se, né, de boca a boca, recitavam-se nas praças a palavra de Deus, os livros todos. As pessoas decoravam e falavam. Depois passou a ser escrito. Então, a partir de João Batista, não temos mais profetas como ofícios. E como ofício, por exemplo, diante de Jesus Cristo, que temos como inspirado as profecias deles. Por isso, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia é bem clara em dizer que se alguém vos anunciar um outro evangelho, nem que seja um anjo de luz, você o tenha por amaldiçoado, anátema. Então, hoje não tem mais revelação nova. Não estou dizendo que Deus não possa usar um profeta, uma profetisa, e dizer para você tomar cuidado com uma coisa, que Deus está te dando um livramento. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ninguém pode falar assim hoje: olha, porque Deus mandou fazer isso, sei lá, voltar com sacrifício de animais. Ah, porque Deus mandou. Não tem esse negócio. Toda e qualquer profecia hoje precisa de estar dentro da Bíblia. E nós vamos falar isso aqui. Por exemplo, deixa eu citar para você aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo os oráculos, ou segundo a palavra de Deus. Então, o profeta hoje, ele pode profetizar, ele deve profetizar, mas ele profetiza de acordo com a palavra de Deus. Até Jesus Cristo, os profetas profetizaram e eram escritos. E tem ainda o fundamento, quando o apóstolo Paulo fala que ninguém pode colocar outro fundamento, além do fundamento que já existe. Esse fundamento que já existe o fundamento, ele vai falar dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos, como andaram com Jesus, como receberam a instrução direta de Jesus, escreveram e organizaram as leis de Deus, tem a Bíblia,
o Novo Testamento. E os profetas do Antigo Testamento profetizaram como profetas, como ofício de profeta, porém, Jesus Cristo veio e chancelaram as profecias. Jesus Cristo citou esses profetas, citou esses livros como verdadeira palavra de Deus, oráculos de Deus. Então é importante lembrar que eu estou falando aqui do capítulo 14 de 1 Coríntios. Deixa eu ler para você o versículo 3 que diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Então vamos lá. Hoje o profeta não coloca a mão em sua cabeça e diz: Eis que eu te digo, meu servo. O profeta verdadeiro, ele diz: Assim diz o Senhor. Tome cuidado se você tem costume de colocar a mão na cabeça de alguém e dizer assim: Eis que eu te digo, meu servo. É porque existe crítica sobre isso, existe dúvida sobre isso. Será que Deus está entrando dentro de você e falando na sua boca? Você está falando em êxtase? Você está extasiado? Quando você fala, eis que eu te digo, meu servo, você não tem controle da profecia? E se você não tem controle da profecia, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer que o culto precisa de ter ordem e que o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas? Ou seja, eu preciso de ter controle. Se eu estou com controle na hora de entregar uma profecia, eu não estou extasiado. Eu não preciso de falar, eis que eu te digo. Apenas, assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. E os profetas sempre diziam, assim diz o Senhor. E precisamos de tomar cuidado para não cometer o erro de primeira pessoa, eis que eu te digo. Assim diz ele, assim diz o Senhor. Deus disse, e as profecias precisam de ser julgadas. Quando você diz, eis que eu te digo, você não abre espaço para ninguém julgar a sua profecia. O apóstolo Paulo diz, olha, profetiza um de cada vez, no máximo 3, e os outros ficam julgando a profecia. Então a profecia precisa de ser filtrada ali. Os homens de Deus, mulheres de Deus, os profetas e as profetisas, eles ficam escutando a profecia que está sendo passada, e se for alguma coisa errada, eles têm a obrigação de corrigir essa profecia. Então, se você diz, assim diz o Senhor, a pessoa pode corrigir, não é bem assim. Mas quando você diz, eis que eu te digo, não tem espaço para ninguém julgar isso. É 3 coisas que precisa de ter dentro de um culto e dentro da profecia. Primeiramente, edificação. Do versículo 1 ao versículo 5, ele vai falar de edificação. A profecia precisa de edificar, precisa de crescer, precisa de ter instrução. Nós precisamos de ser abençoado com a profecia. Depois do versículo 6 ao 25 do capítulo 14 de 1 Coríntios, vai falar de entendimento. O apóstolo Paulo vai bater nessa questão de entendimento. Esse capítulo fala sobre dons de línguas e dons de profecia. E ele está dizendo que a língua estranha, se não tiver intérprete, não tem entendimento. Mas a profecia tem entendimento. Então, quando você ouve um profeta pregando a palavra de Deus dentro da palavra, lembra que eu falei? Se alguém fala alguma coisa, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que fale pela palavra de Deus. Então, quando eu estou profetizando dentro daquilo que já está programado. E quando você conhece a Bíblia, você não comete erros, ou comete menos erros, vamos dizer assim, porque agora você está ali seguro pela palavra de Deus. Você tem que sair da igreja assim, eu aprendi, a minha mente foi esclarecida, minha mente foi aberta depois dessa palavra que eu ouvi. Isso que é precisa de ter dentro da igreja. Entendimento, a profecia, aquelas profecias que o profeta te entrega e depois você fica assim, o senhor me falou uma coisa aqui, mas eu não entendi direito. Olha, a profecia, ela é exatamente para revelar, para mostrar, para esclarecer. Esse tipo de profecia que traz mais confusão do que profecia, não serve para nada, a verdade é essa.
Terceiro, ordem. Aqui é uma coisa muito séria. Eu já falei aqui que você, quando está profetizando, você não está extasiado. Você está consciente do que você está falando. Ordem no culto. Do capítulo 26 ao 40, o apóstolo Paulo vai bater sobre a questão de ordem na igreja. Ordem no culto. E é importante lembrar que quando eu estou prestando um culto a Deus, eu estou ali gozando da presença maravilhosa de Deus, eu estou alegre com a presença, com a graça de Deus, eu não estou extasiado, eu estou com a minha consciência, com os meus desejos, eu estou de livre e espontânea vontade adorando a Deus. Isso é prestar a Deus um culto racional. Para concluir, resumir o assunto de hoje, a profecia, quando a Bíblia diz que durou até João Batista, é o ofício de profeta, é a profissão de profeta. Hoje, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Eu estou falando sobre arrebatamento. Eu estou falando sobre tribunal de Cristo. Eu estou falando sobre grande trono branco. Eu estou falando sobre as duas testemunhas. Eu estou falando sobre o filho pródigo. Eu estou profetizando dentro da palavra de Deus. Eu estou falando pelo oráculo de Deus, como em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. E a profecia precisa de estar dentro, no crivo da palavra de Deus. Ela não pode fugir dessa baliza. Ela precisa de estar inserida na palavra de Deus. E precisa de ter edificação, precisa de ter entendimento e precisa de ter ordem no culto. É por isso que o profeta vai profetizar um de cada vez. Não estão extasiados, eles estão conscientes da profecia que estão entregando. Por fim, nós precisamos de dedicar aos dons espirituais, mas com muito cuidado, com muito discernimento e com nada de bagunça. É muito comum as pessoas começarem a se sentirem profetas e querer desafiar os pastores, os obreiros mais antigos. E na igreja de Corinto tinha isso aqui, é muito sério essa situação aqui. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. E ele vai dizer ainda que se alguém quiser ignorar, mas se alguém ignorar isso, que seja ignorado, no versículo 38. Nas melhores traduções vai dizer isso. Quem ignorar a Bíblia, quem ignorar a palavra de Deus, que seja ignorado. Ou seja, não é um profeta verdadeiro, é um falso profeta. Eu espero que essa mensagem tenha contribuído para o seu conhecimento, crescimento, que tenha te trazido edificação, entendimento e aprendizado. E mesmo que não tenha sido muito claro para você essa mensagem, continue nos acompanhando, porque nos decorrer de outras mensagens, isso vai amadurecendo na sua mente. Isso vai ficando mais claro para você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa pessoa que está orando comigo nesse momento. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha dar uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós venhamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento da Tua palavra. Segura em nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.